Olá, sou eu, Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Vamos continuar com 1 Samuel 13 e 14. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. O voto de Saul. Jonatas salvo pelo povo. 1 Samuel 13. Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel que estavam com Saul, 2.000 de Micmas e nas montanhas de Betel, e 1.000 estavam com Jonatã e Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu cada um para sua casa. E Jonatã feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que estava à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-El-Ave. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então então disse Saul: Trazei-me aqui no holocausto, e oferta pacífica, e oferecerei o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, e disse: Agora descerão os filhos sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 700 homens. 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 campanhas. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale Zeboim, na direção do deserto. E em toda a terra de Israel
nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lanças. Por isso, todo o Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua rédea e a sua enxada, e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, lima, lima para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatã. Porém, acharam, acharam-se com Saul e com Jonatã, seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. 1 Samuel 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatã, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passamos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Estando Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo estava com ele, eram uns 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonathan não tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonathan procurava passar a guarnição dos filisteus, desse lado havia uma penha aguda, e do outro lado da penha aguda era o nome de Bozesse, e o nome de outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatã ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses e circunciso, porventura operará o Senhor por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonathan: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nós disserem assim: Parai até chegar-se a vós, então faremos no nosso lugar e não subiremos a ele. Porém, se disser: Suba a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isso nos será por sinal. Revelando-se ele a guarnição dos filisteus, disseram aos filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonathan e ao seu pajem de arma. E disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse vós ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado nas mãos de Israel. Então subiu Jonathan com os pés e com as mãos, e o seu pajem de arma atrás dele. E os filisteus caíram diante de Jonathan, e o seu pajem de arma os matava atrás dele. E sucedeu que esta primeira derrota, em que Jonathan e seu pajem de arma feriram uns 20 homens em cerca de meia geira de terra, que uma junta de boi podia lavrar. E houve
tremor no arraial, no campo em que todo o povo também, a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu. Portanto, era o tremor de Deus, era o tremor de Deus. Olha, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim. Eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Então Saul, então disse Saul ao povo que estava com ele: Orai, cantai e vede quem é que saiu dentre vós. E contaram, e eis que nem Jonathan nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aia: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial do Filisteu ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, comandantes que subiram com ele ao arraial em redor, e também se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonathan. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto da peleja. Assim livrou o Senhor de Israel naquele dia, o arraial passou a Bet-Ave. Estando os homens de Israel já exaustos naquele dia, portanto, Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso, todo o povo se absteu de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonathan não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel e tornou a mão à boca e aclamaram-se os seus olhos. Então responderam então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonas: Mas meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclamaram os olhos por ter provado um pouco de mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aqueles dias aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram as ovelhas, as vacas e os bezerros e o degolaram no chão, e o povo os comeram com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. E disse aleivosamente: Procedeste. Trazei-me aqui já uma grande pedra, disse mais Saul. Dispensai-vos entre o povo e dizei-lhe: Trazei-me cada um o seu boi
e cada um a sua ovelha, e degolai-o aqui e comei, e não pequei contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e esse foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: descansamos de noite atrás dos filisteus, descansamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-lo até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: tudo o que parece bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote: chegamos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás nas mãos de Israel. Porém, aquele dia não lhe respondeu. Então Saul chega vós para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje esse pecado, porque vive o Senhor que salva a Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. E disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e o meu filho Jonathan estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: faze o que parece bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonathan e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então lhe disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonathan, meu filho, e foi tomado Jonathan. Então disse Saul a Jonathan: declara-me o que tens feito. E Jonathan lhes declarou: eu disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus o outro tanto, que com certeza morrerá Jonathan. Porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonathan, que efetuou tão grande salvação a Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com o Senhor fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonathan para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra o rei de Zobá e contra o filisteu, e para onde quer que se tomava, executava castigo, que se tornava, executava castigo. E houve esse valoroso, feriu os amalequitas e liberou Israel das mãos dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonathan, Isvi e Maquisua, e o nome das suas filhas era este: a mais velha era Merabe e a mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimanás, e o nome do capitão do exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Equis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via,
os agregava a si. Obrigado mais uma vez e até a próxima.